ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Universitária na cobertura do 15º Compex, direto do Campus 2, da Universidade Federal de Goiás. Ciência para a redução das desigualdades. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Agora 6h01, está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6h30 da noite. Estamos falando ao vivo aqui direto do Compex, Congresso de Ciência da Universidade Federal de Goiás, no Campus 2. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia da Rádio Universitária 870 AM ou através do site www.radio.ufg.br. E a energia vai subir quase 19% em Goiás. Os 2.800.000 clientes residenciais, comerciais e industriais da Enel Distribuição, espalhados em 237 municípios do estado de Goiás, terão que pagar em média 18,54% a mais na sua conta de energia, isso a partir do dia 22 de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o reajuste hoje, terça-feira, 16 de outubro. As novas tarifas para os clientes industriais, que são atendidos em alta tensão, essa nova tarifa é de 26,5%. Já para os consumidores residenciais e comerciais, que são atendidos pela baixa tensão, o reajuste médio será de 15,31%. De acordo com a ANEEL, entre os motivos para o aumento estão os custos dos encargos setoriais, como a conta de desenvolvimento energético, que respondeu por uma alta de 3,05% na conta de energia, e a alta do custo da compra de energia, que impactou o reajuste em 7%. O governo federal recua e decide não adiar início do horário de verão, que será mantido para o dia 4 de novembro, mesmo com o primeiro dia das provas do Enem. Leno Falck. O governo federal decidiu que não vai mais adiar o início do horário de verão por causa do Exame Nacional do Ensino Médio. Com isso, a data será mantida em 4 de novembro, quando os relógios serão adiantados em 1 hora em parte do país. As provas do Enem acontecem nos 2 primeiros finais de semana de novembro, nos dias 4 e 11. Anteriormente, o Palácio do Planalto havia acatado um pedido do Ministério da Educação para que o horário de verão iniciasse no dia 17, para evitar conflitos com a realização das provas. Normalmente, o programa tem início em outubro, mas já houve postergação para que a data não coincidisse com o segundo turno das eleições, no próximo dia 28 de outubro. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Vamos falar de economia agora no Jornal das 6. Mercado eleva a estimativa de inflação para 4,43% em 2018. Janaína Oliveira tem os detalhes. Os economistas do mercado financeiro elevaram pela 5ª vez consecutiva a estimativa de inflação para este ano. É o que aponta o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Segundo o documento, a estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, inflação oficial do país, passou de 4,40% para 4,43% para este ano. Mesmo assim, a expectativa do mercado segue pouco abaixo da meta de inflação, que é de 4,5%. Para o ano que vem, os economistas também aumentaram a estimativa de inflação de 4,20%
para 4,21%. A meta central do próximo ano é de 4,25%. A explicação para tanto aumento na estimativa do IPCA, de acordo com o economista do Conselho Regional de Economia do DF, Carlos Eduardo de Freitas, ainda se deve à crise econômica. Isso, em geral, está atrelado a uma recuperação da atividade econômica. Agora, não houve recuperação da atividade econômica até agora que pudesse justificar isso. A taxa de juros está baixa, a taxa de juros ela é estimulante da atividade, mas a atividade até agora não respondeu. Então, a expectativa de inflação ela está parada até 2020. Quanto ao PIB, Produto Interno Bruto, o Focus aponta para este ano o crescimento de 1,34%, mesma expectativa da semana passada. Já para o ano que vem, a estimativa do mercado para a expansão da economia continuou em 2,50%. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Comércio deve criar 59 mil vagas de trabalho neste fim de ano. Graziele Bezerra tem os detalhes. As festas de fim de ano estão logo aí e os comerciantes se preparam para esquentar as vendas. A expectativa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito é que sejam abertas cerca de 59 mil vagas no comércio e na área de serviços. Número um pouco maior que os 51 mil novos postos previstos para o mesmo período do ano passado. Boa notícia para o estudante de letras e morador de Brasília, Kécio de Moura, que espera uma oportunidade de emprego neste fim de ano. Eu busco vaga para atendimento, tanto para recepção quanto atendimento assim, em lojas comerciais. E eu também operador de caixa, que eu tenho uma área que tem experiência. Segundo pesquisa da CNDL e do SPC, 43% dos empresários que vão contratar pretendem empregar temporários, sendo que em 28% dos casos, os empresários planejam efetivar o colaborador. O subsecretário de Trabalho do Distrito Federal, José Eduardo Correa, revela o perfil do trabalhador com maiores chances de contratação. Pessoas que tenham uma boa comunicação, pessoas que consigam verbalizar junto ao cliente. Então, essas pessoas que têm espontaneidade, que saibam se comunicar, são os perfis que são buscados aí para os trabalhos temporários. A maioria das vagas temporárias deve durar no máximo 3 meses, com remuneração média de R$ 1.400. E a pesquisa também descobriu que 26% dos empresários que pretendem contratar devem adotar o regime de trabalho intermitente, que adota o regime de hora móvel em vez da hora fixa e que passou a vigorar com a reforma trabalhista. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. Estamos na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. O evento faz parte do 15º Compex, em parceria com a Bíblio em Foco. A jornalista Ana Flávia Pereira conversou com a diretora do Sistema de Bibliotecas da UFG, Maria de Souza Lima Santos. Vamos ouvir. O Sistema de Bibliotecas da UFG realiza entre os dias 15 e 17 deste mês a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. A edição deste ano do evento, na UFG, acontecerá em conjunto com o Bíblio em Foco e com o 15º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, o Compex. Para nos contar mais sobre a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, a gente conversa agora por telefone com a bibliotecária Maria de Souza Lima Santos, ela que é diretora do Sistema de Bibliotecas da UFG.
Olá, Maria, obrigada aí por falar com a Rádio Universitária mais uma vez. Bom dia, é um prazer. Então, conta pra gente aí, né? A Semana do Livro é celebrada em todo o país. Qual que é a importância dessa data? Na verdade, o que isso quer dizer? A Semana do Livro e da Biblioteca, ele é um evento comemorativo que ele foi instituído pelo Decreto 8.631 de 1980. Então, essa data a data original é do dia 23 a 29 de outubro. No entanto, neste ano, né, a gente resolveu fazer em parceria com a Bíblia em Foco e também coincidindo com a movimentação da instituição do Compex, né, deste ano. E por que fazer uma semana dedicada ao livro, Maria? Porque nós entendemos, enquanto biblioteca, que a biblioteca é de vital importância para um sistema educacional, né? Porque a biblioteca ela tem condição tanto de reunir, de dinamizar os materiais bibliográficos, constituindo assim as bibliotecas de um acervo bem variado, condizente com as aptidões de leitura de cada leitor. Então, a biblioteca e o ensino, eles se complementam, né? Então, a biblioteca ela tem o seu papel na leitura, deve estar interligado, né? E este ano, com a nossa programação, é de interesse, vai de encontro aos interesses tanto dos leitores quanto dos nossos usuários aqui, com uma programação bem diversificada. O tema escolhido, né, para essa semana aí do livro e da biblioteca é As bibliotecas são mais do que suas coleções. Por que foi escolhido esse tema? Fala um pouquinho aí para a gente sobre isso. Esse tema, ele foi escolhido porque a biblioteca não é só coleção de livros empilhados, né? A biblioteca é um organismo vivo. Então, nesse organismo vivo que a gente denomina biblioteca, ela tem que levar tanto a leitura, o conhecimento, como também uma programação de arte, cultura. Então, esse ano, a programação nossa está bem recheada com várias atividades, palestras, mesas de jogos, exposições, campanhas de todas as bibliotecas da Regional Goiânia. Fala um pouquinho mais aí sobre essa programação, né? Essas palestras vão abordar o quê? Quem é que pode participar? As palestras, elas estão com as inscrições abertas. Tem algumas atividades que têm limitação de vagas, então é necessário as inscrições. Aí pode entrar no nosso site, que está lá direcionado para fazer as inscrições nessas palestras. Nós teremos uma palestra com a professora Cleidman, que é Saberes Socioculturais e Arte Literária, Patrimônios e Materiais para a Formação Humana. E também no dia 16 nós teremos uma grande palestra também com o bibliotecário e presidente do CRB1, Fábio Lima Cordeiro, com a palestra Política Nacional de Leitura e Escrita. E no período da tarde, todos esses dias, nós teremos uma ampla programação de cursos, treinamento do portal da CAPES, normalização para trabalhos acadêmicos. E no dia 17, finalizando a programação do dia, né, do Compex, nós teremos uma palestra com a doutora Leila Ribeiro, Design Thinking para Bibliotecas. E na parte da tarde, em complementação a essa palestra, nós teremos uma oficina com a mesma temática. E aí esses eventos são abertos? São abertos. Como eu falei, alguns têm fazer as inscrições, né, que são vagas limitadas, mas é todo aberto, tanto a comunidade UFG quanto a comunidade em geral. Maria, no Brasil, a gente sempre... A gente convive com uma impressão, talvez, né, de que o brasileiro lê pouco, de que o brasileiro não tem muito interesse pelo livro. E agora, né, com o advento aí cada vez mais presente na vida das pessoas, da internet, das redes sociais, parece que esse hábito de ler livros ainda está mais restrito ainda. Isso é só uma impressão ou isso é realidade?
Olha, eu acho que é impressão, porque a gente que vive aqui na biblioteca, no dia a dia, as bibliotecas elas são assim, tão movimentadas, toda a programação que a gente faz, de palestras, nós temos sempre comunidade participando, não só os alunos da universidade. Então, eu acho que a biblioteca ela tem despertado esse interesse na motivação, no incentivo da leitura. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Mas ainda é preciso avançar, né, Maria? Sim, com certeza. Por isso dessa programação, né, as bibliotecas são mais que as suas coleções. Justamente essa programação aqui é para levar esse incentivo à necessidade, né, na contribuição para que somente a educação e a leitura para a redução das desigualdades sociais que a gente enfrenta no nosso país, né? E aí, no caso, né, esse estímulo, né, a leitura, tem que começar ainda na criança, né? Sim, na criança. E aqui conosco está esse ano a Biblioteca do CEPAI, né, que desenvolve atividades belíssimas lá, de várias atividades de hora do conto, né, conta um conto, a cada conto conta um conto, a cada livro, né, o aluno participa, que ele mesmo pode desenvolver um conto a partir de uma leitura que ele fez de um determinado livro. Então, são essas ações que as bibliotecas, elas têm o dever mesmo de estar incentivando para a diminuição dessa redução dessas desigualdades, né? Maria, só para a gente finalizar essa nossa conversa aqui hoje, né? Recentemente a imprensa divulgou aí que alguns livros sobre direitos humanos, eles foram rasgados lá na biblioteca da UNB, da Universidade de Brasília, né? Uhum. Esse tipo de ato de vandalismo, esse tipo até de crime, né? É registrado nas bibliotecas da UFG? Eles são registrados? Não. Em relação com essa temática, a gente nunca teve, né? Com essa temática dessa mutilação aí na UNB. A gente tem algumas mutilações, sim, o sistema de bibliotecas percebe isso, né? Mas é de algumas páginas, né? Páginas ou alguns capítulos de livros, mas não voltado com essa temática, igual aconteceu da UNB. E também está dentro da nossa programação uma campanha de preservação do acervo, né? Então, nesse dia terá uma exposição de obras e apresentação de vários slides de obras que foram danificadas aqui na biblioteca da UFG. Umas por causa de uso mesmo, outras porque faz sinalizações, né? O aluno ele pega o livro para ler e estudar e ele acaba fazendo as sinalizações ou até mesmo arrancando algumas páginas. Uma pena, né, Maria? Mas uma pena. Mas eu acho que iniciativas como essa de vocês, né, acaba por contribuir muito, né, para que até esse problema também se reduza, né? Sim, é por isso que essa programação nossa está assim, uma programação muito rica, né? Na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, em parceria com o Compex e com a Bíblia em Foco. Tá certo. Nós conversamos com a diretora do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás, a bibliotecária Maria de Souza Lima Santos. Maria, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Universitária e até mais. Até mais. Obrigada. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Para você começar bem o dia, Alvorecer, o melhor da música instrumental na Universitária. De segunda a sábado, sempre às 6 da manhã. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. Voltamos a apresentar o Jornal das 6.
6h20 em Goiânia. Estamos transmitindo ao vivo, direto do Compex 2018, aqui no Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás. Esse é o Jornal das 6. Bolsonaro diz que trabalho de policiais precisa ser reconhecido e PMs devem ser condecorados. Vamos ouvir a reportagem de Leno Falck. O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, continua com a campanha restrita por causa de recomendações médicas. Ele não tem feito corpo a corpo com eleitores nas ruas, mas nesta segunda-feira voltou a cumprir a agenda externa. Ele esteve por 2 horas no BOPE, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na zona sul da capital, onde almoçou e conversou com os agentes. Ele ressaltou em sua fala aos integrantes do BOPE que, diante da quantidade de problemas que o Brasil tem, se o escolhido não for alguém com o perfil deles, no caso um militar, o país vai continuar como está ou piorar mais. Disse ainda que o trabalho dos policiais precisa ser reconhecido pela sociedade e brincou afirmando que se dependesse dele, colocaria um pelotão de drones para subir o morro. O que acontece no Brasil, a criminalidade aqui no Rio em especial, não acontece em lugar nenhum do mundo. Mas nós temos que preservar a vida humana das pessoas de bem. E vocês são as pessoas de bem. Pode ter certeza. Em chegando, teremos um dos nossos lá em Brasília. Cafeira! De volta às redes sociais, o candidato postou no Facebook uma tela printada de uma publicação com suposta ameaça a ele e comentou que era apenas uma das milhares que a imprensa ignora, mesmo após o atentado que sofreu. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Fernando Haddad promete revogar a emenda que congela teto de gastos sociais. Eliane Gonçalves tem os detalhes. 9 professores sabatinaram o candidato do PT, Fernando Haddad. O evento, no Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, foi no dia marcado para o debate da Rede TV, mas que foi cancelado porque Jair Bolsonaro não pôde participar. Haddad lembrou que ajudou a criar o piso salarial dos professores, prometeu revogar a emenda que congelou os gastos sociais do governo, criticou a proposta do adversário de ensino à distância para crianças e disse que, como professor, aprendeu a lidar com as diferenças. Um professor, quando se defronta com a diversidade, agradece a Deus porque vai aprender. Se aprende com a diferença. O Bolsonaro vê a diferença como inimigo. O diferente é o inimigo. Para o professor, o diferente é uma bênção. Anita Freire, esposa do educador Paulo Freire, também participou do debate. Ela entregou um documento de apoio a Haddad e leu uma carta de desagravo. Paulo Freire é o único brasileiro entre os 100 maiores pensadores do mundo, mas sua metodologia de ensino é combatida por Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Haddad não descartou a possibilidade de convidar o ex-ministro Joaquim Barbosa e o filósofo Mário Sérgio Cortella para compor uma eventual equipe de ministros. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. O Congresso Nacional vai decidir sobre anistia de multa aos caminhoneiros. Yuri Hudson tem os detalhes. Na próxima quarta-feira, deputados e senadores deverão se reunir em uma sessão do Congresso Nacional para analisar 16 vetos presidenciais. Entre os diversos temas que devem gerar embate, um dos mais polêmicos é o veto à anistia de multas aplicadas aos caminhoneiros durante a greve feita pela categoria em maio. O presidente da Câmara diz que é possível encontrar um consenso entre governo e o setor. De acordo com Rodrigo Maia, este meio termo pode colocar fim em algumas multas milionárias aplicadas aos caminhoneiros. Como é um assunto que está se discutindo com bastante diálogo para se encontrar um texto, eu acho que talvez no projeto de regulação do setor não seja o caminho, talvez na medida provisória, para que a gente não misture temas que não têm relação um com o outro. Estamos discutindo o projeto tinha um caráter inicial de regular o mercado, tratava menos das demandas dos autônomos. A assessoria está conversando com alguns partidos, com as lideranças e com alguns representantes dos autônomos para que se encontre um texto que regulamente o setor. Outro assunto bastante polêmico é a criação de um piso para agentes comunitários de saúde e de endemias. A proposta aprovada pelos deputados e senadores fixava a remuneração em R$ 1.250 em 2019.
Os agentes receberiam escalonadamente até 2021 um piso que chegaria a R$ 1.550. Outro veto bastante polêmico na sessão do Congresso é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Ao todo, são 16 vetos que precisam ser votados para limpar a pauta do Congresso Nacional, trancada desde antes das eleições. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Agora 6h26 e desdobramento da Operação Carne Fraca indicia 42 pessoas. Diego Brião tem os detalhes. A Polícia Federal indiciou 42 pessoas na Operação Trapaça, que é um desdobramento da Operação Carne Fraca. Estão neste grupo, por exemplo, o empresário Abílio Diniz, que é ex-presidente do Conselho da BRF, e o diretor desta empresa, Pedro de Faria. Abílio Diniz foi indiciado pelos crimes de estelionato, organização criminosa e falsidade ideológica. Já Pedro de Faria, por crime contra a saúde pública. Segundo informou a Polícia Federal, em aplicativos de troca de mensagens, foram identificadas conversas que indicam o conhecimento do corpo executivo do Grupo BRF sobre a ocorrência de detecção de substâncias nocivas à saúde humana em produtos oriundos das plantas industriais da empresa. Ainda conforme a PF, Abílio Diniz e Pedro de Faria, pela posição hierárquica que ostentavam no quadro corporativo do grupo, possuíam capacidade de orientar funcionários a tomar medidas técnicas e eficazes em âmbito sanitário para regularizar o processo industrial. As investigações apontam que 4 fábricas da BRF Brasil Food são suspeitas de fraudar laudos relacionados à presença de salmonela em alimentos para exportação a 12 países. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Diego Brião. Esse é o Jornal das 6, estamos transmitindo direto do Compex, aqui na Universidade Federal de Goiás. E ainda hoje, dentro do Compex, teremos uma mesa redonda, intitulado Mulheres na Ciência, Gênero ou Preconceito. A mesa redonda começa às 19h no Centro de Eventos, professor Ricardo Freu Abu Faisal. Amanhã, último dia do Compex, teremos uma mesa redonda com o título Ações Afirmativas para a Redução das Desigualdades Sociais. A mesa redonda começa às 9h da manhã, também no Centro de Eventos da UFG. Ainda dentro da programação científica do Compex, teremos um mini-curso com a Comissão de Desenvolvimento do Ensino Criativo, Colaborativo e Inovador. Este mini-curso começa às 8h da manhã. Outro curso é Boas Práticas para o Combate ao Princípio de Incêndio e Evacuação Predial. Esse curso começa às 14h, no último dia do Compex. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, terça-feira, 16 de outubro de 2018. Agradecemos os trabalhos de Sandro Alves e desejamos a todos uma boa noite. Continue ouvindo a Rádio Universitária, porque vai começar agora Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6h da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.